Nem todos estão destinados a serem ricos. Mas talvez isso seja para o melhor. Na história do crime, há muitos casos em que o dinheiro se tornou motivo para os crimes mais chocantes. Na história de hoje, a astúcia e o dinheiro foram os principais motores de um assassinato de grande repercussão. A arte da atuação foi um talento respeitado em todas as épocas. Infelizmente, qualquer talento pode ser usado para o mal, e até mesmo uma imagem inocente pode se transformar em uma verdadeira criatura do inferno. Sam Er, de 20 anos, era um militar. O jovem serviu no Afeganistão e retornou praticamente como um veterano de combate. Durante o tempo que passou na guerra, ele conseguiu economizar $62.000, que trouxe consigo após o término do contrato. Depois de retornar do exército, decidiu continuar sua carreira militar, mas primeiro ingressou na faculdade. Ele era descrito como um grande amante de viagens, que, além disso, sabia encontrar as opções mais econômicas. Sam era muito econômico, não gostava de gastar dinheiro, mas sabia como guardá-lo. Foi graças a isso que ele conseguiu poupar a maior parte dos pagamentos recebidos durante o período de serviço. Na faculdade, Sam fez amizade com uma garota chamada Julie Kibuishi. Ela era uma estudante de 23 anos da Califórnia do Sul e uma designer iniciante. Eles rapidamente se deram bem e estudavam antropologia juntos, com Julie ajudando Sam a aprender a matéria. Em 22 de maio de 2010, os pais de Sam tentaram entrar em contato com o filho, mas ele ignorou as mensagens no celular. Quando a mãe e o pai tentaram ligar para o telefone, descobriram que ele estava desligado, o que era incomum para o jovem, já que ele nunca desligava seus dispositivos de comunicação. Após várias tentativas frustradas, o pai de Sam decidiu ir até o apartamento do filho em Costa Mesa, Califórnia. Quando chegou à porta, percebeu que ela estava destrancada, o que o preocupou, já que Sam sempre trancava a porta. Ele chamou pelo filho, mas ninguém respondeu. O homem caminhou pelos corredores escuros até o quarto, onde encontrou o corpo de Julie deitada de bruços na cama. As calças dela estavam rasgadas, e toda a roupa de cama estava coberta de sangue. Ela sofreu ferimentos graves na cabeça, aparentemente a causa da morte. Steve, o pai de Sam, não encontrou o filho e não viu sinais de luta, então imediatamente chamou a polícia. Ele temia que algo tivesse acontecido com Sam e não conseguia acreditar que seu filho fosse capaz de algo assim. Na opinião do pai, o apartamento havia sido invadido e Sam poderia ter sido sequestrado. Quando a polícia chegou, constatou a morte de Julie, que havia sido baleada. Eles começaram a considerar Sam desaparecido, como um possível suspeito. Era óbvio que o militar tinha habilidades com armas de fogo e poderia estar sofrendo de algum transtorno de estresse pós-traumático. Nesse estado, as pessoas podem perder o controle e cometer atos terríveis. O pai de Sam, no entanto, estava convencido de que algo assim não podia ter acontecido. Ele afirmava que o jovem não tinha problemas psicológicos, vícios e se socializou rapidamente após retornar do serviço militar. A perícia examinou o local do crime e encontrou o telefone de Julie. No aplicativo de mensagens, havia mensagens de Sam, enviadas no mesmo dia em que o corpo dela foi encontrado no apartamento. Através dessas conversas, soube-se que por volta das 14h45, Sam foi até a casa de um amigo para ajudá-lo com alguns assuntos. Ele não especificou o nome nem o local para onde ia. Depois, planejava passar o fim de semana com amigos em uma casa de campo. Os pais confirmaram que ele realmente tinha esses planos para os próximos dias. 2 horas após essas mensagens, um novo texto foi enviado para o telefone de Julie. Sam pedia para se encontrar com ela. Ele parecia muito chateado com algo, mas não revelou detalhes por mensagem. Ele pediu que a amiga fosse até seu apartamento por volta da meia-noite para conversar e apoiá-lo. Na opinião da polícia, isso indicava que Sam era o provável assassino. Ele deveria encontrar Julie em sua casa e provavelmente passar a noite lá. Ele inevitavelmente teria estado no local do crime durante o assassinato. Talvez ele a tivesse atraído para uma armadilha. Os detetives consideraram várias teorias, incluindo a possibilidade de que Sam tivesse tentado avançar o relacionamento com Julie e que, ao ser rejeitado, pudesse ter atacado. Mas por que matar a estudante? Não havia sinais de resistência, já que todos os móveis e objetos na casa estavam no lugar, e não foram encontradas marcas de autodefesa nas mãos da vítima. Os investigadores acreditavam que Sam poderia ter bebido em uma festa com amigos, e ao retornar ao apartamento, algo poderia tê-lo desencadeado. Para confirmar qualquer teoria, era necessário encontrar a arma do crime ou qualquer outro item com impressões digitais ou amostras de DNA que pudessem servir como prova direta.
Melhor ainda seria encontrar o próprio Sam e ouvir sua versão dos acontecimentos. Ao investigar o histórico de Sam, os detetives descobriram que, em 2002, aos 19 anos, ele já havia sido envolvido em um caso criminal. Em 15 de janeiro, um jovem chamado Byron foi espancado até a morte por um grupo de adolescentes, e a polícia acreditava que Sam fazia parte desse grupo. Sua culpa, porém, não foi comprovada, e as acusações foram retiradas. Contudo, o envolvimento com o mundo do crime foi levantado, já que alguns dos condenados por esse crime eram membros de gangues. O episódio em sua biografia causou preocupações na polícia, que começou a acreditar que Julie havia sido vítima de um ataque de Sam. Durante a investigação, a polícia descobriu que o pai de Sam havia lhe dado acesso a uma conta bancária conjunta pouco antes do assassinato. Após o crime, foram feitos vários saques em dinheiro. Os investigadores se voltaram para o pai de Sam, acreditando que ele pudesse saber onde seu filho estava. Ele negou qualquer conhecimento sobre o paradeiro de Sam. Agora era necessário descobrir quem havia feito os saques. A polícia verificou as gravações das câmeras de vigilância dos caixas eletrônicos onde o dinheiro havia sido retirado. O primeiro estava a 30 quilômetros do local do assassinato. Nas imagens, viram uma pessoa que não se parecia em nada com o suspeito. Era um rapaz identificado como tendo entre 18 e 20 anos. Ele foi quem fez todas as transações de $400 em diferentes pontos da cidade. Esse jovem foi identificado como Wesley Freio, de 16 anos, que foi preso junto com alguns de seus amigos no mesmo dia. No entanto, nenhum desses jovens tinha qualquer conhecimento sobre o assassinato da garota. Segundo os adolescentes, Wesley foi abordado por um antigo conhecido, chamado Daniel Wozniak. Eles se conheceram em cursos de teatro onde Daniel trabalhava. Wesley admirava abertamente Daniel e o via como mentor. O ator entregou a Wesley um cartão bancário, que, como se soube depois, pertencia a Sam. Daniel precisava de alguém para sacar o dinheiro por ele. Daniel conseguiu enganar os adolescentes, e Wesley concordou prontamente. Eles dirigiram pela cidade sacando cerca de $2.000 em diferentes caixas eletrônicos. Em troca, Daniel os levou para uma pizzaria como forma de agradecimento. A polícia decidiu prender Daniel Wozniak, novo suspeito no caso, naquela mesma noite para interrogá-lo. Ele não estava em casa, mas descobriram que ele tinha planejado uma despedida de solteiro naquela noite em um bar de sushi, pois estava prestes a se casar. Os detetives resolveram ir até o local e encontraram Daniel muito insatisfeito com a presença deles. Ele foi preso imediatamente, assim que os policiais o localizaram no estabelecimento. Aquela era sua festa de despedida de solteiro, e Daniel claramente não planejava passar a noite na cadeia ou em uma sala de interrogatório. No entanto, a polícia tinha outros planos. Daniel confessou aos detetives que havia convencido Wesley a sacar o dinheiro da conta de seu vizinho e amigo Sam. Ele explicou que foi o próprio Sam quem pediu para que ele fizesse isso. Sam contou a Daniel que precisava sacar o dinheiro rapidamente em diferentes caixas eletrônicos antes que seu pai bloqueasse o cartão. Daniel não se envolveu nos detalhes do que estava acontecendo, mas concordou em ajudar. No entanto, achou que poderia haver muitos riscos, então preferiu não fazer ele mesmo os saques. Em vez disso, ele encontrou um grupo de garotos de skate e pediu para que eles usassem o cartão. Daniel admitiu que Sam parecia estar com medo de algo quando lhe entregou o cartão. Quando Wesley lhe entregou o dinheiro, Sam o agradeceu com parte do valor e desapareceu. Daniel, no entanto, não tinha ideia de para onde Sam havia ido. Os detetives pediram a ele amostras de DNA para excluí-lo da lista de suspeitos no assassinato de Julie. O rapaz ficou nervoso, e logo depois começou a acrescentar novos detalhes à sua história. Segundo ele, naquela manhã, no dia em que a estudante foi assassinada, Sam foi até sua casa e confessou que havia matado sua amiga. De acordo com o militar, ele queria ter relações íntimas com a garota, mas ela recusou, o que o fez perder a cabeça de raiva. Ele imediatamente pediu ajuda a Daniel para conseguir o cartão. Daniel entrou no apartamento e realmente encontrou a jovem morta, com ferimento de bala na cabeça. Ela estava deitada na cama. O rapaz lamentou ter ajudado o amigo e temia ter deixado rastros no apartamento. No entanto, ele jurou que não matou a estudante. Mesmo assim, tudo parecia muito suspeito, considerando a confissão desordenada do ator, e foi decidido que ele seria preso até que os fatos fossem esclarecidos. Enquanto estava na prisão, ele fez várias ligações para sua noiva, chamada Raquel. O casamento deles estava marcado para os próximos dias, e essa prisão destruiu todos os planos do casal. No telefonema,
A garota disse que o irmão de Daniel, chamado Tim, havia escondido uma mochila cheia de provas comprometedoras, como Daniel havia pedido. Naturalmente, as ligações feitas na prisão são monitoradas, o que levantou novas questões para a polícia sobre Daniel e sua noiva, Raquel Buffet. Julie desapareceu inesperadamente na sexta-feira, 21 de maio de 2010, logo após ter jantado com seu irmão em Long Beach, Los Angeles. Familiares e amigos tentaram desesperadamente entrar em contato com a desaparecida, enviando mensagens e ligando, mas sem sucesso. No dia seguinte, os familiares dela pediram ajuda às autoridades. No mesmo dia, o pai de Sam decidiu verificar o filho em seu apartamento e encontrou o corpo de Julie. O legista descobriu 2 ferimentos de bala na cabeça dela. No entanto, o que mais chamava a atenção era uma estranha inscrição escrita com sangue na camiseta dela: "Tudo seu, maldito". Os detetives tentaram entender o que havia acontecido naquele apartamento. Aparentemente, a inscrição trazia uma mensagem codificada. Talvez tudo fosse o resultado de um triângulo amoroso. Apesar de todas as especulações, as peças do quebra-cabeça não se encaixavam. Os pais descreviam a garota morta como alegre e ativa. Ela era uma dançarina e designer iniciante, além de estar cursando a faculdade para continuar sua carreira. Agora, essa jovem cheia de vida e ambições havia se tornado vítima de um assassinato. Pela posição em que foi encontrada, havia suspeitas de que ela poderia ter sido estuprada antes de ser morta a tiros. Soube-se que Sam tinha um histórico complicado em sua juventude. Apesar de ter se envolvido com más companhias, seus pais continuavam insistindo que o filho não havia cometido nenhum crime. Aparentemente, ele decidiu se redimir e corrigir os erros do passado ao ingressar no exército. Após retornar e começar seus estudos, ele conheceu Julie, com quem desenvolveu uma amizade calorosa. Não havia nenhum indício de um romance entre eles. Os pais do rapaz estavam certos de que seu filho não era capaz de estuprar e matar alguém. Apesar de todas as alegações, a polícia continuava a considerá-lo o principal suspeito do assassinato. Acreditava-se que ele estava fugindo, já que não conseguiam contatá-lo ou obter qualquer pista de onde procurá-lo. Todos os parentes e amigos insistiam que não tinham ideia de onde Sam poderia estar, mas estavam certos de que ele não era o culpado. Não havia notícias de Sam até aquele momento, e a família temia que ele tivesse sido sequestrado e mantido como refém. No entanto, não houve pedidos de resgate, o que tornava a situação ainda mais preocupante. Os pais de Julie estavam desolados. Eles esperavam que Sam fosse encontrado, pois acreditavam na versão da polícia de que ele estava envolvido no assassinato. Pelo menos, tinham certeza de que ele sabia informações valiosas sobre o que havia ocorrido. Afinal, ele havia desaparecido. A falecida havia falado várias vezes com seus pais sobre seu amigo da faculdade. A mãe ficou chocada com a ideia de que um jovem tão simpático pudesse ter matado brutalmente sua filha. A família da vítima estava convencida de que o rapaz havia perdido o controle devido a um transtorno de estresse pós-traumático. Enquanto isso, a família de Sam estava tentando contatar o filho e descobrir onde ele estava escondido. Foi assim que souberam sobre um ator chamado Daniel, de quem nunca haviam ouvido falar antes. Quando entraram em contato com Daniel pela primeira vez, ele começou a contar sobre problemas familiares que Sam estaria enfrentando, mas os pais sabiam que o filho estava bem nesse aspecto. Isso significava que Daniel estava mentindo. Naquela época, Daniel já havia sido preso e acusado de envolvimento no crime contra Julie. O ator encenou um verdadeiro drama na delegacia. Ele admitiu que participou da ocultação de provas. Os detetives acreditavam que Daniel estava, de alguma forma, protegendo o verdadeiro organizador do crime, Sam. No mínimo, ele ajudou Sam a fugir. Inicialmente, Daniel alegou que não sabia do crime e que Sam apenas queria fugir de problemas familiares, simplesmente saindo da cidade. Segundo Daniel, o amigo partiu de carro com um homem misterioso usando um chapéu preto. No entanto, mais tarde, ele mudou seu depoimento e confessou que não havia nenhum homem, e que ele mesmo estava no carro com Sam. 4 horas após sua prisão por suspeita de cumplicidade no assassinato, Daniel ainda afirmava que não tinha ideia de onde Sam estava. Os detetives tentavam descobrir o que havia acontecido com o jovem desaparecido, mas Daniel insistia que não sabia nada sobre um possível motivo ou detalhes do ataque. A essa altura, a polícia já tinha sérias suspeitas de que Daniel não estava contando toda a verdade. Com isso, os investigadores aumentaram a pressão, usando a tática de policial bom, policial mau. Dessa vez, funcionou perfeitamente. Quanto mais os detetives conversavam com Daniel, mais sua história mudava.
o que indicava claramente que ele estava mentindo. Ele já havia admitido que foi ao apartamento de seu amigo e viu o corpo com 2 tiros na cabeça. Os policiais se apegaram a essa afirmação, pois, na verdade, ele não poderia ter identificado os 2 ferimentos à bala através dos cabelos, além da substância cerebral que deveria estar saindo pelas feridas. Isso só poderia ser determinado na autópsia. O fato de Daniel saber sobre os 2 tiros que mataram Julie parecia uma prova indireta de seu envolvimento no assassinato da estudante. Graças a isso, Daniel foi reclassificado como suspeito, ao lado de Sam, que ainda estava foragido. A investigação continuou a trabalhar com outros possíveis participantes da tragédia. Quando os detetives começaram a falar com a noiva de Daniel, o comportamento dela também pareceu estranho. A garota, cuja cerimônia de casamento havia sido cancelada devido à prisão do noivo, estava muito tranquila. Parecia que ela não demonstrava nenhuma decepção com a situação. Na opinião da polícia, isso indicava que ela sabia muito mais do que estava dizendo. Não se descartava que ela pudesse até ser cúmplice do ataque. Após a conversa por telefone, que obviamente foi gravada, Daniel entrou na sala de interrogatório sem o sorriso e a confiança que havia demonstrado antes. Raquel havia deixado escapar sobre a mochila com as provas. Daniel entendeu que tudo havia acabado. Portanto, ao retornar aos oficiais, ele declarou que queria contar toda a verdade. O ator começou confessando que estava louco e que matou Julie e Sam. Foi por isso que o principal suspeito, Sam, não havia sido encontrado por tanto tempo. Com um tom frio, Daniel contou onde poderiam encontrar partes do corpo da vítima. Após o assassinato, ele havia desmembrado o corpo de Sam com um machado e uma serra. Alguns restos foram jogados no parque mais próximo, sem sequer se dar ao trabalho de enterrá-los. Os detalhes chocantes da morte de Sam só foram revelados no dia seguinte. Isso foi um golpe devastador para sua mãe e seu pai. A essa altura, a polícia já havia encontrado a maior parte dos restos mortais no Parque Eldorado, na Califórnia, exceto a cabeça e uma das mãos. Tudo isso ocorreu na véspera do aniversário de 27 anos de Sam. No dia do aniversário, a polícia conseguiu encontrar a cabeça do rapaz, que havia sido jogada no parque e coberta por folhas. Sam foi enterrado como um herói, com todas as honras militares. Daniel foi acusado de 2 assassinatos em primeiro grau. O irmão do ator, Tim, e sua noiva foram presos por cumplicidade na ocultação de provas. Tim foi acusado de esconder a mochila com as evidências, e Raquel foi acusada de mentir para os detetives para proteger seu noivo. Os investigadores estavam certos de que a garota sabia dos planos de Daniel desde o início. Após ser acusada, Raquel foi libertada sob fiança, enquanto aguardava julgamento. Ela apareceu em um programa de televisão, onde afirmou que não sabia nada sobre os planos de assassinato e que não havia participado dos crimes, mas apenas ajudou a esconder as provas. No entanto, todos acreditavam que ela estava mentindo. Mais tarde, a polícia encontrou a mochila mencionada durante o interrogatório de Raquel. Nela, realmente havia provas contra Daniel. Descobriu-se que esse ataque foi muito mais calculado do que os detetives inicialmente haviam previsto. Na mochila, que Daniel entregou ao seu irmão, havia uma arma, cartuchos usados no assassinato de Julie, a carteira de Sam e sua identificação, bem como um talão de cheques e roupas ensanguentadas. A perícia balística confirmou que a arma encontrada na mochila foi a mesma usada para matar Julie. Daniel Wozniak nasceu em 1984 em Costa Mesa, na Califórnia. Ele era descrito como um ator alegre, a verdadeira alma da festa, e uma das pessoas mais agradáveis de se conhecer. No entanto, o Ministério Público conseguiu revelar seu lado sombrio, que se mostrou verdadeiramente cruel e implacável. Na verdade, ele planejou e executou 2 assassinatos brutais apenas para pagar seu casamento e lua de mel. O único motivo para os assassinatos foi o dinheiro. Sua noiva também era atriz de teatro, assim como Daniel. Eles se conheceram lá. O casamento estava marcado para o dia 28 de maio de 2010 e seria realizado em uma das praias locais. Em seguida, os recém-casados planejavam partir em uma viagem. Daniel queria celebrar esse evento em grande estilo, mas, infelizmente, sua carreira não estava indo bem. Quando o casamento se aproximava, ele tinha acumulado uma grande quantidade de dívidas. Além disso, tanto ele quanto sua noiva tinham pouca estabilidade no trabalho. A situação chegou a um ponto crítico quando o casal estava prestes a ser despejado do apartamento por falta de pagamento. Assim, começaram a pensar em maneiras de sair dessa situação difícil. Por muito tempo, Daniel morou ao lado de um vizinho chamado Sam.
Ele soube que Sam havia economizado mais de US$ 60.000 durante seu tempo de serviço no Afeganistão. Considerando seus graves problemas financeiros, Daniel viu no roubo e assassinato de Sam uma maneira de resolver rapidamente uma grande parte de suas dificuldades. No dia planejado, ele atraiu seu amigo para o sótão do teatro, dizendo que precisava de ajuda para mover alguma carga pesada. Sam se tornou uma vítima apenas por causa de sua bondade, pois ele nunca se recusava a ajudar, especialmente seus amigos e familiares. Em um determinado momento, Sam se virou, e Daniel simplesmente atirou nas costas dele. O militar ainda estava vivo, sem entender o que havia acontecido, pois caiu no chão e repetia que algo o havia atingido, como se fosse uma descarga elétrica. Ele pediu ajuda ao amigo, mas não conseguia se mover. Em vez de ajudar, o assassino disparou novamente, desta vez na cabeça. Após isso, Daniel roubou o celular e o cartão bancário de Sam, deixando o corpo no sótão do teatro. Naquela mesma noite, Daniel desempenhou seu papel principal na peça de teatro. Todos que o viram disseram que Daniel estava exatamente como sempre, como se fosse um dia normal de trabalho. Isso mostra que ele não estava minimamente perturbado. Logo após o assassinato, ele enviou uma mensagem para Julie, a amiga de Sam, do celular de Sam, fingindo ser ele. Na mensagem, ele pediu que ela fosse até o apartamento de Sam para apoiá-lo em relação a algum problema. Julie respondeu ao pedido de ajuda de seu amigo e, por volta da meia-noite, foi até o local. Daniel a recebeu, conseguindo convencê-la de que estava tudo bem e que seu amigo estava em casa. Ele a atraiu para o quarto de Sam, onde atacou por trás e atirou 2 vezes na parte de trás de sua cabeça. Depois, abaixou as calças dela, simulando um estupro, e escreveu uma mensagem provocativa na camiseta da jovem. Ele queria fazer parecer que Sam havia estuprado e assassinado Julie, para que fosse considerado culpado e o principal alvo da investigação. Na verdade, se a futura esposa de Daniel não tivesse deixado escapar detalhes durante uma ligação para a polícia, o desfecho poderia ter sido diferente. Na manhã seguinte, Daniel voltou ao teatro, onde havia folga nos fins de semana. Tranquilamente, ele desmembrou o corpo de Sam. O ator admitiu aos detetives que, enquanto fazia isso, ria da ideia. Ele colocou as partes do corpo em uma grande bolsa e se livrou delas em um parque. A acusação considerou as circunstâncias do crime tão cínicas que exigiu a pena de morte para Daniel, embora isso parecesse pouco para a gravidade dos crimes. No entanto, Daniel tinha uma boa equipe de defesa. Apesar de sua confissão, ele se declarava inocente, alegando que havia cometido os assassinatos por causa de problemas de saúde mental. Para finalmente levá-lo a julgamento, foram necessários 5 anos. Durante todo esse tempo, o advogado de Daniel apresentou dezenas de moções e queixas contra os detetives que conduziam a investigação. Ele alegava que a polícia violou os direitos de seu cliente ao escutar suas conversas e forçá-la a confessar, além de violar os direitos de seu irmão e de sua noiva. A defesa também tentou argumentar a insanidade mental de Daniel, realizando exames psiquiátricos, mas os especialistas não identificaram nenhum transtorno grave. Durante esse período, Daniel se promovia ativamente, desfrutando da fama que havia adquirido. Ele até apareceu em um programa de televisão, onde, com um sorriso no rosto, falou calmamente sobre os problemas que enfrentava enquanto aguardava o julgamento. Finalmente, 5 anos depois, o ator assassino entrou no tribunal, usando um macacão laranja e algemado, mas com um sorriso estampado no rosto, que se tornou sua marca registrada. A acusação insistiu que Daniel havia cuidadosamente planejado o assassinato das vítimas. Ele cometeu o duplo homicídio com uma crueldade inacreditável, motivado apenas por dinheiro. Nas redes sociais e no histórico de navegação de Daniel, foram encontrados registros de pesquisa sobre como esconder um corpo e como se livrar rapidamente de uma pessoa, realizadas pouco antes dos crimes. Daniel justificou tudo isso dizendo que queria ter uma lua de mel memorável com sua esposa. Como provas materiais, a promotoria apresentou a arma do crime, que havia sido roubada do pai de Daniel. Além disso, a mochila cheia de provas, que seu irmão havia escondido, foi apreendida, e as evidências se tornaram cruciais para a condenação de Daniel. A promotoria considerou que, dada a brutalidade dos crimes, a pena de morte não era suficiente para Daniel, e acreditava firmemente que o inferno o aguardava após sua morte. Em 4 dias de julgamento, 23 testemunhas foram ouvidas pela acusação, incluindo Wesley Freio, que havia sacado dinheiro com o cartão de Sam. Wesley foi preso, mas não foi acusado, pois ele realmente não tinha ideia dos eventos sangrentos. Ele apenas cumpriu o pedido de um conhecido e foi concedida imunidade criminal em troca de seu testemunho contra Daniel.
Por parte da defesa, não foi apresentada nenhuma testemunha. Após 5 dias de julgamento, o júri se retirou para deliberar. O júri levou apenas 2 horas para decidir, de forma unânime, que Daniel Wozniak era culpado de duplo homicídio em primeiro grau. Na próxima fase do julgamento, o júri teria que decidir se a pena de morte seria necessária nesse caso. A estratégia da promotoria era simples: convocar os pais das 2 vítimas como testemunhas, para que o júri pudesse sentir a dor da perda. 6 pessoas depuseram pela acusação, mas nenhum dos familiares de Daniel apareceu para apoiá-lo. Enquanto isso, o advogado de defesa tentou transferir a culpa para Raquel, a noiva de Daniel. A jovem realmente foi acusada de cumplicidade e ocultação de provas. O advogado de Daniel tentou difamar a imagem dela, transformando-a na verdadeira vilã, para que seu cliente não parecesse tão cruel aos olhos do júri. O júri deliberou novamente e voltou em apenas 1 hora, anunciando que Daniel Wozniak seria condenado à pena de morte. Ele ouviu a sentença cercado por veteranos de guerra que haviam lutado ao lado de Sam. Os familiares das vítimas o chamaram de covarde e mentiroso, e a sentença trouxe alívio para as famílias, que aguardaram longos 5 anos por esse momento. Naturalmente, o advogado de defesa prometeu lutar pela vida de seu cliente, entrando com apelações. Ele conseguiu obter uma suspensão da sentença por 8 meses, e em setembro de 2016, o governador do estado anunciou uma moratória sobre a pena de morte, substituindo a sentença de Daniel por prisão perpétua. Depois, foi a vez do julgamento de Raquel Buffet. As mentiras dela nos estágios iniciais confundiram a investigação. Na verdade, o casal usou a mesma história. Raquel contou a mesma história sobre um homem desconhecido de chapéu preto, da qual seu noivo havia mentido durante o interrogatório. Obviamente, eles haviam combinado o que dizer. Raquel sabia exatamente sobre o crime, mas a jovem insistia que apenas repetiu o que seu noivo lhe disse e que não sabia os reais detalhes do que havia acontecido, confiando apenas na história de Daniel. O advogado de Raquel alegou que ela havia sido mais uma vítima de Daniel, que manipulava todos ao seu redor com suas intrigas. A acusação, no entanto, precisava provar que ela realmente sabia de tudo. A promotoria argumentava que Raquel não poderia ignorar os planos de seu futuro marido, pois morava com ele. Ela claramente havia recebido instruções dele. Nos depoimentos de Raquel, foram encontrados 19 pontos em que ela forneceu informações distorcidas à polícia. Em 12 de setembro de 2018, após uma semana inteira de julgamentos, o júri se retirou para deliberar. Eles levaram o dia inteiro para chegar a um veredito. Raquel foi considerada culpada apenas por ocultação de provas. Após 8,2 anos desde o duplo homicídio sangrento, a justiça finalmente prevaleceu. Raquel foi condenada a 32 meses de prisão. Ela foi libertada em 2019. Tim Wozniak, irmão de Daniel, testemunhou contra ele e se declarou culpado de ocultação de provas como parte de um acordo com a promotoria. Ele foi condenado a 10 dias de prisão. Essas sentenças trouxeram alívio para as famílias das vítimas. No entanto, suas vidas nunca seriam as mesmas. Os pais de Sam e Julie estariam para sempre conectados devido ao ator que decidiu interpretar o papel de um maníaco.